Vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, 6 de janeiro, onde o técnico Fernando Diniz falou sobre a vitória e que vitória sobre o Vitória da Bahia por 4-3 e também pegar convocado para a seleção brasileira. Tudo isso desperta Vascaíno, salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar amando depois e feliz que não morreu de infarto. Um jogo que teve várias mudanças de placar. O Vasco abriu o placar, o Vitória chegou a virar, o Vasco virou, o Vitória chegou a empatar de novo e no último lance do jogo o GB fez o gol da vitória, né, por 4-3. Agora o campeonato deu uma pausada de 10 dias, né, data da FIFA para a seleção brasileira, que aliás, após o jogo, o técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti, convocou o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, para defender a seleção nesses amistosos que fará contra o Japão e a Coreia do Sul. Praticamente é o único amistoso que ele terá antes de definir os 22 jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo da Coreia do Sul. Desculpe aí, estou com a Coreia do Sul, que o Brasil vai jogar com eles agora, né, com a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Bom, talento. O PH Tens está no meio do grupo que vai tentar o heptacampeonato da seleção brasileira ano que vem. Vamos aguardar se ele vai ter a oportunidade de defender a camisa da seleção brasileira. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, que o técnico Fernando Diniz falou dos gols sofridos. O Vasco é um dos maiores ataques do Campeonato Brasileiro, mas também é uma das defesas mais vazadas da competição. Veja. Primeiramente, boa noite. Eu vou assim pedir para vocês fazerem pergunta uma só, que eu tenho voo, estou meia hora esperando ali vocês terminarem a entrevista com o Jair, que eu tenho voo agora, senão eu vou perder o voo, tá? Então, desculpa, só vou ser mais breve. Eu peço a vocês também que conseguirem encurtar. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem, somente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar, ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado, e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. O primeiro gol surge de uma bola que está no nosso pé, a gente faz uma bola longa, depois a gente desarranja completamente a marcação, toma o gol, e o segundo, uma bola parada também de uma região quase que inocente, não foi uma bola parada nas regiões mais perigosas, a gente acabou tomando o segundo gol. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols. E quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. Também falou sobre o Léo Jardim, que pela primeira vez, desde quando chegou ao Vasco em 2023, foi vaiado. Para alguns torcedores, o goleiro falhou no segundo gol do Vitória, que não saiu do gol, e no terceiro gol, né, no Vitória, que ele saiu para fazer a defesa, deixou a bola escapulir, e ele falou sobre o goleiro, quanto confia no Léo Jardim, inclusive citando alguns grandes goleiros da história do futebol brasileiro, inclusive um dos maiores que vestiu a camisa da seleção brasileira, o Tafarel. Veja. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, então, provavelmente ele estreou no Vasco, porque jogar em time grande, o cara ficar sem ser vaiado, então demorou muito tempo. Então, isso aí então, tá de parabéns, está estreando um time grande como o Vasco, muito bom para o Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje, então acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom, sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, eu acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols.
E ele tem um crédito imenso e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. Ele já nos salvou em inúmeras ocasiões. Também falou sobre o GB, que quase foi negociado, o clube que ele iria, mas viu que ele estava machucado, desistiu do negócio. Chegou o departamento médico vascaíno chegou a cogitar uma cirurgia, mas optou por um tratamento convencional e estava no time sub-20 e hoje decidiu o jogo. Foi um sabor ainda maior, né, tudo que ele sofreu, e fazer um gol da vitória. E aí o Fernando Diniz fala que confia no jogador, que ele ainda vai dar muitas alegrias à torcida do Vasco a médio e longo prazo. Veja. Boa noite. É muito bom porque o GB, o último jogo dele foi contra o Corinthians. Depois daquele jogo ele sentiu, já tinha sentido a coxa, sentiu de novo. Tem um jogador que eu acompanhei muito a base quando eu cheguei, ele estava lá no Sub-20 e não estava aqui com a gente. É um jogador muito talentoso, só que a gente bota contra o Corinthians para falar da vaia da torcida, que a gente tem que saber entender. A gente jogou muito mal contra o Corinthians, ele também não entrou bem naquele jogo e foi muito vaiado. E hoje está sendo celebrado. É assim que a gente vai aprendendo a jogar em time grande. Hoje, talvez, no torcedor normal do Vasco, acho que ninguém acreditaria que o GB ia começar o jogo, o GB vai fazer o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória porque ele tem um poder de cabeceio muito grande e o GB é muito bom jogador. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Ele é um jogador que tem porte, ele é um jogador muito técnico, ele é muito preciso no cabeceio, ele sabe chutar com as duas pernas. Então, assim, é um jogador que eu aposto bastante aqui no Vasco no médio e longo prazo. Eu fiquei muito feliz por isso, por ele ter feito esse gol aí. Boa noite. É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva na hora do almoço. Até mais.